Elivaldo, agora vamos falar a respeito dessa ajuda emergencial que chega para estados e municípios, Elivaldo Barbosa. É verdade. Hoje, esse comunicado, essa confirmação da Secretaria do Tesouro Nacional para essa liberação. Foi uma medida aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com alguns vetos, mas a Secretaria do Tesouro Nacional já autorizou a liberação e o repasse desses recursos para os estados e municípios. Nós vamos trazer daqui a pouco a entrevista com o Rafael Fonteles falando a respeito desse assunto, já estamos preparando para falar a respeito desses repasses. Lembrando que isso é um pouco mais de 200 milhões de reais e nesses 208 milhões. E nesses valores também está o dos municípios. 208 milhões, são 128 milhões para o governo do estado e 79 milhões para os 224 municípios. Dividir aí por 224 municípios. Eu imagino que seja aquele mesmo critério do FPM, proporcional, aí, de acordo com o índice 0,06, 0,1. Eu não sei bem não, mas eu sei que vai ser dividido para todos os 224 municípios. Vou falar então com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, já está conosco e conversa a partir de agora a respeito deste anúncio. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde para o senhor, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Esses recursos já chegam imediatamente? Já estão à disposição ou não? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde aos telespectadores. O recurso já chegou, a primeira parcela do valor total, serão 4 parcelas, chegou hoje nas contas dos estados e dos municípios. E esse valor já vai ser utilizado de que maneira, secretário? Bom, uma parte do valor total de 500 milhões aproximadamente, 100 milhões de reais são exclusivos para saúde e assistência social. Então será criada inclusive uma fonte detalhada específica para justamente fazer a prestação de contas desse recurso que é específico para saúde e assistência social, no valor de 100 milhões aproximadamente. 4 parcelas de 25 a 28 milhões, vai depender do índice da Covid no estado do Piauí. O restante dos 400 milhões, que são 4 parcelas de 100 milhões, são recursos livres exatamente para compensar as perdas, né, de ICMS, como nós já tratamos aqui algumas vezes, ICMS e ISS. Então, para o estado do Piauí, para essa primeira parcela, foram 128 milhões, 28 para saúde e assistência social, 100 milhões para compensação de perdas. E os municípios do Piauí receberam em torno de 80 milhões, mais ou menos 21 milhões na capital, e o restante dos municípios do interior do estado. Secretário, isso de certa forma responde, por exemplo, a críticas de que esse é um dinheiro repassado da União para os municípios e estados, é uma injeção de recursos que não terá nenhuma contrapartida e que será gasto sem licitação e provocando até um ambiente propício a desvio de finalidade. Como é que o senhor analisa esse tipo de críticas em relação a esses repasses? Olha, todo dinheiro público, Elivaldo, independente da fonte, tem que ser fiscalizado pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, né? Todos os gestores são responsáveis por qualquer recurso público, seja ele vindo do FPE, do ICMS, do auxílio federativo. Isso não muda, as regras continuam vigentes, todo gestor público tem que observar a lei na hora de aplicar esses recursos. Então, esse é um papel importante exercido pelos órgãos de controle. E muito importante você colocar que esse recurso, ele sequer compensa as perdas que os estados e municípios estão tendo. Já coloquei aqui que é uma ajuda importante, mas ela é absolutamente insuficiente. Não resolve o problema de fluxo de caixa dos órgãos do estado e, portanto, novos auxílios serão reivindicados pelas entidades dos estados. Nós do Concefaz certamente iremos nos manifestar em breve sobre isso, mas também das entidades municipais, a FNP, a Abrasca, a CNM, todos estão se articulando para demonstrar para o governo federal, para o Congresso Nacional e para a sociedade, que esse auxílio federativo, que é uma obrigação constitucional da União, ele é insuficiente para fazer frente às perdas e para poder manter os serviços públicos funcionando. E há sim contrapartidas. Essa mesma lei proibiu os estados e municípios, por 2 anos, até o final do ano que vem, de conceder qualquer aumento de despesa permanente. Portanto, há sim essa contrapartida, não há nenhuma farra fiscal com esse recurso, muito pelo contrário, o que se quer é apenas manter o serviço público funcionando. Nesse momento de pandemia, o papel do Estado é ainda mais relevante para combater os efeitos da crise sanitária,
que gera uma crise econômica de grandes proporções. Secretário, se chegando às demais parcelas, as 4 parcelas, nós iríamos perfazer aí um valor aproximado de R$ 500 milhões, valor que o senhor considera ainda insuficiente para reparar as perdas. Afinal, quanto em perdas nós estamos falando para um estado como o Piauí? Mais de 1 bilhão, Joel, as nossas projeções demonstram, inclusive fizemos a nota técnica, a cada mês nós revisamos essas projeções. Só para você ter ideia, só nesses 2 meses, a perda já foi superior a 300 milhões. Em 2 meses, a perda já foi superior a 300 milhões. Então, daqui a pouco não é mais projeção, são dados consumados, concretizados, que irão sensibilizar certamente o governo federal, o Congresso Nacional, ou até mesmo o Judiciário, para a importância que nós temos uma ampliação dessas medidas para estados e municípios, que nunca é demais lembrar, estados e municípios não podem se financiar, não podem emitir títulos, não podem emitir moeda, não podem injetar liquidez. Esse papel é uma prerrogativa e uma obrigação da União Federal. Então, certamente, assim como o auxílio emergencial aos trabalhadores está sendo prorrogado, o auxílio às empresas deve ser prorrogado, também o auxílio aos estados e municípios será ampliado. Secretário, diante dessa realidade e desse horizonte sombrio, o senhor projeta aí contingenciamentos em relação a despesas aqui no governo do estado? Elivaldo, nós já estamos fazendo isso. O próprio governador cortou o seu próprio salário, cortou as funções comissionadas, fizemos corte em contratos de custeio não essenciais de 25%, de 50% ou até a suspensão total, justamente para priorizar a folha de pagamentos, as despesas obrigatórias e as despesas para o combate à pandemia. Então, como eu já coloquei anteriormente, a tabela do funcionalismo público está resguardada, não há risco, né, de atraso salarial, mas em compensação, para você poder manter o restante da máquina funcionando, como essa ajuda é insuficiente, o que nos resta fazer é contingenciar tudo aquilo que não é essencial. Inclusive, um acordo histórico entre os chefes de poderes foi feito para reduzir o duodécimo dos poderes. Então, está todo mundo cortando na carne para poder fazer frente a esse momento desafiador das finanças públicas e que não falte recurso para o principal, que é o combate à pandemia. E o estado do Piauí tem sido bem sucedido. No Nordeste é o que tem o menor índice de óbitos, não tem risco de colapso da rede hospitalar e principalmente os leitos de UTI, que foram mais do que duplicados nesse período. Daí mais uma importância dos decretos de isolamento foi para o estado ter esse tempo para ampliar os leitos, para começar em breve a retomada organizada, como o governador lançou recentemente o próprio Piauí. A propósito do próprio Piauí, o senhor tem participado desses diálogos? Como é que tem sido o diálogo para essa retomada das atividades econômicas aqui da capital? Esperava-se até que houvesse essa abertura a partir do dia 8 de junho, efetiva. Ela parece que está sendo gradual a partir de agora. Como é que tem sido o diálogo com os outros administradores, inclusive das prefeituras no interior e na capital, em relação a esse assunto? Eu tenho participado de algumas reuniões, Joelson, mas a liderança desse processo no Estado é com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Saúde. O secretário Antônio Neto, que já deu diversas entrevistas também, o secretário Florentino, que estão liderando, porque há que conciliar a questão econômica com a questão epidemiológica. E nós sempre colocamos de maneira clara que seria uma abertura, uma reabertura lenta, gradual e segura. Portanto, para ela ser segura, tem uma série de protocolos para serem observados. Então, o governador sinalizou que nós iniciaremos a reabertura, mas isso não quer dizer que vai ser de qualquer forma. Tem uma série de requisitos, de protocolos, né, que precisam ser assinados pelas empresas, pelos trabalhadores e pelos gestores, para que essa reabertura não corra o risco de voltar atrás. E aí sim, gerar um prejuízo ainda maior para a economia. Então, há essa perspectiva, estamos analisando com muita atenção os números dessa semana, de óbitos, de leitos clínicos ocupados, de leitos com respiradores ocupados, o índice de transmissibilidade feito pelas pesquisas sorológicas, também esses novos estudos que estão sendo publicados sobre essa questão da imunidade cruzada, sobre essa questão de já terem uma transmissibilidade menor sobre quem não é sintomático. Então, tudo isso está sendo observado. Mas a reabertura lenta, gradual e segura já começou o seu primeiro passo.
A Assembleia já fez autorizações para várias operações de crédito pretendidas e planejadas pelo governo. Como estão as tratativas para consolidá-las no âmbito das instituições financeiras? Nós temos um obstáculo importante, que é o limite de operações definido pelo Conselho Monetário Nacional. Infelizmente, esse limite foi muito reduzido esse ano, só para você ter uma ideia, menos de 1/4 do que foi o limite do ano passado, e, portanto, está impedindo que todos os estados da federação tenham acesso a operações de crédito com aval da União. Esperamos que, pós-pandemia, logo nas próximas semanas, em que a atividade econômica aos poucos seja retomada e que haja um programa nacional, né, de superação dessa crise, de reaquecimento econômico, que esse instrumento das operações de crédito seja finalmente destravado pelo governo federal, para que o Estado possa fazer a sua parte com investimento público, não apenas na área da saúde, mas também na área de infraestrutura, para reaquecer a economia e também para dar mais confiança para o investimento privado vir logo em seguida. O papel do investimento público é ser o indutor dessa retomada econômica. Então, acreditamos que esse debate será logo, logo destravado do governo federal. Há uma pressão muito grande, inclusive dos ministros do Planalto, né, que ficam ao redor do presidente, são ministros militares que entendem isso, a importância do investimento público, sem descuidar da questão do equilíbrio fiscal. É bom que se diga, não são agendas antagônicas, essa questão do equilíbrio fiscal e do investimento público. O investimento público é uma pequena parte do orçamento, mas que gera um efeito econômico muito importante. Ele não atrapalha a questão do equilíbrio fiscal, que normalmente é feito através do equilíbrio das despesas correntes, não das despesas de capital, que são os investimentos. Por isso que o nosso governador Wellington Dias tem essa convicção de que o investimento público é fundamental para a retomada econômica. E no caso dos estados, isso só é possível com as operações de crédito. Secretário, o senhor participou da negociação com o governo federal, não só para defender o estado do Piauí, mas os estados, né? O senhor presidente da Concefaz, que é o Conselho de Secretários de Fazenda dos estados brasileiros. Qual foi o critério utilizado para a definição do valor? Foram as notas técnicas que foram apresentadas pelos secretários ou tem a ver com a população? Qual foi o critério usado pelo governo federal para repartir esse bolo da ajuda emergencial? Olha, Jorge, aproveitando a sua colocação, é importante te lembrar que já no dia 16 de março, o Concefaz fez a sua primeira carta com a assinatura unânime dos 27 secretários, já sinalizando para perdas acima de 20% e exigindo um pacote com, no mínimo, 15 bilhões de reais mensais. Então, começamos essa luta. Num primeiro momento, fomos bastante criticados, como se isso fosse uma farra fiscal. E depois, tudo aquilo que a gente projetou foi se concretizando e, obviamente, que o Congresso Nacional, sensível a essa questão, aprovou essa matéria. Os governadores, os parlamentares, todos se envolveram nesse momento. Então, foi uma vitória importante, mas, como disse, ainda insuficiente. Com relação ao critério de rateio, se adotou, através do presidente Davi Alcolumbre, que foi o relator da matéria no Senado, um critério misto, envolvendo população, arrecadação de ICMS, perdas da Lei Candir e o fundo de participação. Mas o que pesou mais foi população e a perda do ICMS. Então, esse critério, como se chegou a esse consenso, não foi objeto de maior debate, até porque não existe nenhum critério que seja unânime. Tem hora que, depois de muito debate, tem que se chegar a um critério e depois nós fizemos força, foi para aprovar rápido. E agora faremos nova manifestação, demonstrando a insuficiência do pacote, com mais números de março, de abril, de maio e até do mês de junho, que já começou, demonstrando a insuficiência para exigir uma ampliação de medidas. Tenho certeza que iremos sensibilizar o governo federal e também o Congresso Nacional para a ampliação dessas medidas. Contamos com o apoio de todas as entidades municipais e estaduais nessa luta, porque, como eu já expliquei, é um papel, uma obrigação da União.
Então, secretário, só para deixar claro, foi muito mais a nota técnica, quer dizer, o estudo que os secretários apresentaram de perdas, do que propriamente o tamanho da população dos estados que apontou ao rateio, né, o valor que seria repassado. Só para deixar claro. Foi misto, foi mais ou menos meio a meio, Joel. O critério da perda do ICMS com um grande peso, mas esses outros critérios que eu citei, uma outra metade, digamos assim, dessa cesta de indicadores que gerou o indicador final, né, o coeficiente final de cada estado e de cada município. O que o senhor fala aí na necessidade, inclusive, já é admitida pelo Concefaz, que o senhor preside, de pedido, de movimento para prolongar o socorro financeiro. Então, nova medida terá que ser aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente. Isso significa dizer que esse socorro, além de ser insuficiente, deixará os estados e municípios em situação caótica a partir de setembro em diante, porque quando termina vai ser a última parcela? Exatamente. Se esse recurso, se essas medidas não forem ampliadas, daqui a alguns meses o risco de colapso vai voltar a existir. Então, como eu sempre digo, é melhor atuar preventivamente do que posterior ao colapso. Porque se for posterior, a conta fica mais cara para a União e para o contribuinte brasileiro. Então, é importante que a medida seja feita na dose certa para não gerar um ônus maior para a população brasileira. Seja porque os serviços públicos vão parar, ou seja porque a conta vai ficar mais cara. Então, a gente vai sugerir, sim, a ampliação do seguro do FPE, a ampliação desse auxílio federativo para completar os meses do ano, portanto, mais 3 meses. A questão do veto, tanto aquela medida, aquele valor de 8 bilhões destinado à saúde, que o presidente da República vetou, como também o veto da suspensão da dívida. Estamos lutando, já nos manifestamos pela derrubada desses vetos. Estamos aguardando o presidente do Congresso convocar essa sessão. Há indícios de que ele vai convocar, sim, essa sessão para ser apreciada pelo Congresso Nacional. Tem também a suspensão dos precatórios, é algo importante que também entrará na agenda, e a homologação do acordo da Lei Candir, feito no Supremo Tribunal Federal. Então, pelo menos esses 5 itens serão abordados pelo Concefaz nos próximos dias. Mas isso aí, secretário, vai exigir uma nova tramitação no Congresso ou uma canetada do Executivo pode solucionar? O caso do FPE, basta uma medida provisória, que inclusive está sendo votada no Congresso. Então pode ser uma nova medida provisória ou o Congresso pode adaptar essa medida provisória que já está tramitando lá. No caso do auxílio federativo, tem que ser um novo PLP. Tem que ser um novo PLP expandindo esse auxílio de 60 bilhões. A derrubada dos vetos, Congresso Nacional tem que apreciar em sessão conjunta, Câmara e Senado, e ter maioria absoluta para poder derrubar os vetos. Com relação à questão dos precatórios, tem que ser uma emenda constitucional, também passa pelo Congresso. E no caso do acordo da Lei Candir, nesse já há acordo de Estados, União e Judiciário. Falta apenas uma lei no Congresso Nacional ser votada para celebrar esse acordo unânime feito no Judiciário. Então, as 5 matérias, 4 delas pelo menos, necessariamente passam pelo Congresso Nacional. Secretário, agora eu quero voltar num ponto da fala do senhor, que o senhor falou anteriormente, que me chamou a atenção. O senhor disse o seguinte, que o estado do Piauí não tem o risco de colapso na saúde como aconteceu com outros estados. A situação aqui seria mais tranquila porque mais que dobrou o número de leitos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa informação e deixasse claro para nós. Essa é uma receita clara, esse é um dos dados que pode dar certeza para os técnicos e especialistas em economia e saúde de que nós estamos perto de uma abertura total das atividades? Olha, Joel, são vários critérios. O que eu reputo como mais importante é esse percentual de leitos ocupados, porque a função do poder público é atender qualquer pessoa que chegue com a enfermidade nos hospitais públicos, sejam eles municipal, estadual ou federal. Por isso que a gestão do SUS é tripartite. Os 3 entes têm que atuar em conjunto. E aqui nós temos visto uma grande integração dos prefeitos com o governador do estado. Felizmente, para nosso estado, essa integração tem sido muito forte. Esse indicador ele é muito importante, mas não só ele. Você tem outros indicadores já colocados pelo governo e pela prefeitura municipal que são importantes. O índice de transmissibilidade,
né? A questão da evolução da curva de óbitos também é muito importante, a questão da testagem, mas o critério que eu reputo como mais importante, essa é uma opinião minha, né? Não falo como cientista da área da saúde, falo como uma pessoa que está estudando o momento e vendo as consequências, essa questão da comparação da ocupação dos leitos. Então, como o Estado do Piauí e as prefeituras municipais, especialmente a prefeitura da capital, ampliaram essa oferta, mais do que dobraram essa oferta de leitos, e isso envolve não só respiradores, como equipe de pessoal médico, de enfermaria, envolve os insumos, que é uma questão muito relevante. Como se dobrou essa capacidade, se impediu o colapso. É claro que ninguém aqui vai fazer um exercício de futurologia e garantir que não tem risco algum. Se não tivesse risco algum, já estaria tudo liberado, obviamente. É claro que o isolamento social fez com que essa curva achatasse, desse tempo a ampliar os leitos e impedisse o colapso. Mas toda semana, ou melhor, todo dia, isso é revisto minuciosamente, hospital por hospital, região por região do Piauí, para que essa segurança realmente aconteça. É claro que a taxa percentual de crescimento tem diminuído. Não quer dizer que parou de crescer. Continua crescendo óbito, continua crescendo internações, mas há uma taxa percentual menor. Então, isso é um indicador, não é, que, digamos assim, dá uma certa tranquilidade adicional. Mas a vigilância é constante. E por isso que qualquer reabertura tem que ser lenta e gradual. Porque à medida que você libera um setor, tem que analisar o efeito disso. Passa uma semana, passa duas, liberou outro setor, analisa o efeito disso. Com muita cautela, como tem caracterizado o posicionamento do governador do estado e da maioria dos prefeitos municipais. Uma última questão. Acabou agora aquele auxílio que estava sendo dado às empresas pelo governo federal. Ou já há uma possibilidade de prorrogação para a pessoa física daquela ajuda emergencial do governo federal, que distribuiu aí R$600 de benefícios em 3 parcelas. Queria saber do senhor, diante desse cenário, onde se acabam alternativas para... Muitas empresas já deram férias aos funcionários que já estão retornando. Nesse cenário, qual é o próximo passo que o senhor acredita que o Estado brasileiro precise dar para proteger a economia num momento como esse da pandemia? Primeiro, certamente a União, o governo federal, se não ele, o Congresso Nacional, irá ampliar a ajuda aos trabalhadores com a renda emergencial, às empresas, tanto com os financiamentos quanto com a relação à folha de pagamento das empresas. Se revelou uma medida acertada, importante, como ampliar a ajuda a estados e municípios. Desde a nossa primeira carta do Concefaz, a gente demonstra que o pacote brasileiro é muito menor, proporcionalmente ao PIB, do que os países europeus e países asiáticos e também os Estados Unidos fizeram. Então, vai ter ampliação nesses 3 segmentos. Vai ter ampliação. E isso vai garantir, não é, essa tranquilidade para a retomada econômica não ser atabalhoada, não ser uma retomada que vai gerar insegurança, que vai gerar colapso em hospital e que vai gerar um número de mortes superior, né, ao que teríamos tomando todas as medidas. Então, é inevitável isso. Vai haver ampliação dessas 3 medidas. Se o governo federal não fizer da forma como está, vai ser feito pelo Congresso Nacional ou até mesmo pelo Judiciário, se for necessário. Por quê? Porque está se demonstrando que o pacote é pequeno. Então, tem que ampliar renda emergencial a trabalhadores, auxílio às empresas. Se vai ser mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses, isso cabe discussão. E o auxílio aos estados também e municípios para manter o serviço público funcionando. O secretário Antônio Neto já, inclusive, já falou aqui, ele que coordena essa parte de elaboração, de coordenação da lei de diretrizes orçamentárias, já admitiu ajustes nessa proposta que vai ser encaminhada à Assembleia, que vai impactar na elaboração do orçamento para o exercício de 2021. No que compete à Fazenda, à sua área, o que é que pode ser ajustado, reduzido, sofrer alterações em relação ao efeito que a pandemia provoca na economia e nas finanças do Estado e que poderá ter influência tanto na LDO como no orçamento do segundo semestre? Ora, a LDO, ela trata de perspectivas, né, diretrizes para receitas e despesas.
Se eu tenho uma perspectiva agora de queda do PIB acima de 8%, saiu hoje a estimativa do Banco Mundial, 8% de queda para o Brasil. O boletim Focus, que pega a opinião das instituições financeiras, já de segunda-feira, previu, está projetando uma queda de 7%. Isso, em março, Elivaldo, a previsão era mais 1%, depois foi 0%, depois menos 1%, menos 2%, e a gente do Concerfaz já dizia, lá em março, que a queda do PIB ia ser superior a 5%. Então não adianta se enganar. É uma crise das proporções da crise de 29. E a recuperação não vai ser tão rápida como nós gostaríamos, porque realmente bagunça toda a estrutura econômica uma pandemia desse tamanho. Então nós vamos ter uma queda de PIB de 8% nesse ano e talvez uma recuperação de 3% no ano que vem, 4%. Ainda assim, no conto dos 2 anos, eu tenho uma queda do produto interno bruto que mede a riqueza do país, digamos assim, caindo 4%. Ou seja, maior do que a crise de 2015, vamos dizer. Então, claro que as perspectivas de receitas para o próximo ano vão mudar em relação ao que a gente pensava em março, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser adequado ao longo do tempo, né? Então, a LDO ela é feita no começo do ano, a LOA é feita no final do ano. Então, certamente, a LOA, quando vier no final do ano, já vai ter que corrigir eventuais distorções da LDO. Por quê? Com mais 6 meses de pandemia ou de crise econômica, a gente vai ver se o cenário piorou, melhorou um pouco e projetar isso para o ano que vem. Mas, certamente, ajustes são inevitáveis. Eu saí de uma perspectiva de crescimento do PIB de 2% para menos 8% em menos de 3 meses. Impressionante, impressionante esses dados. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Jornal do Piauí. Secretário Rafael Fonteles, secretário de Fazenda. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, secretário. Veja como é preocupante o cenário, hein, Elivaldo? Exatamente. O secretário de Fazenda, que é a autoridade da área financeira do Estado, do governo do Estado, portanto, tem uma abrangência e mais preside o Conselho de Secretários de Fazenda do país. Ele vislumbra aí um quadro nem um pouco animador, não só para a atividade econômica, mas para a sobrevivência do setor público, desde os principalmente municípios e estados. Porque, como ele disse, o secretário Rafael Fonteles, são entes de poder que não têm competência de gerar liquidez, ou seja, de ter poupança, de gerar esse título, emitir títulos, enfim, isso é competência apenas da União. Então, se não houver essa política de socorro ou de adaptações, de amparo, a situação ficará insustentável com um eventual prolongamento dos efeitos da pandemia.